Nelson Pirola é professor do Departamento de Educação aqui da Unesp em Bauru e atua junto ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Professor, nós vimos na reportagem que o INEP considera preocupante o índice de retenção dos alunos no terceiro ano do ensino fundamental, porque essa é uma etapa fundamental na fixação da alfabetização. Mas não só na fixação da alfabetização, né, da linguagem. Que outras etapas importantes esses alunos atingem nessa idade? Bem, eu tenho participado do Pacto, né, desde 2012, quando começamos a discutir os primeiros princípios norteadores, né, do processo de alfabetização. Inicialmente, o Pacto começou com a área da linguagem, né, isso lá em 2013, e depois expandiu para a área da matemática. A intenção inicial do Pacto era ampliar para as outras áreas do conhecimento, porque o processo de alfabetização ele é um processo muito amplo, né? Ele envolve a área da linguagem, mas também envolve a área da matemática, podemos falar da alfabetização científica, a alfabetização em artes. Então, a proposta inicial era para abranger todas as áreas do conhecimento dentro de um processo de alfabetização das nossas crianças. Entretanto, né, por motivos aí de estruturas aí do programa, né, que ele foi se modificando ao longo dos anos, o Pacto ele ficou restrito somente à área da linguagem e à área da matemática. Na reportagem, o pessoal da escola da IMF Colnag, eles falam que não vai ter, essa antecipação talvez não vai causar tantos problemas, porque a alfabetização, o ensino, ele é um ciclo que se inicia lá atrás, então tudo vai ser antecipado. Você pensa mais ou menos assim, que talvez essa antecipação não vai causar tanta estranheza ou aumentar de repente até a retenção dos alunos? Na verdade, assim, houve uma proposta inicial do Ministério de antecipar o ciclo de alfabetização para o segundo ano, né? Entretanto, o Conselho Nacional de Educação ele foi contrário a essa antecipação, mesmo porque o Plano Nacional de Educação, né, de 2014, ele já previa que o ciclo de alfabetização era o terceiro ano, ou seja, as crianças até os 8 anos de idade, eles já deveriam estar alfabetizados, né? Houve uma tentativa do Ministério de antecipar esse ciclo de alfabetização, entretanto, não vingou. Mas se a gente lê nas entrelinhas da BNCC, por exemplo, né, nós vamos constatar lá na página, por exemplo, 57 da BNCC, que o MEC, né, que é o responsável aí pela BNCC, ele deixa muito claro que os 2 primeiros anos, né, do ensino fundamental, o foco é a alfabetização. Né, embora não seja obrigatório, né, ser concluído o ciclo de alfabetização no segundo ano, entretanto, parece que todos os esforços estão dirigidos para que essas crianças tenham uma alfabetização no segundo ano. Inclusive, né, parece que há uma expectativa de que a Avaliação Nacional da Alfabetização, que ela é aplicada aos alunos do terceiro ano, há uma tendência dessa avaliação passar para o segundo ano, né? Em termos de conteúdos, então, eu não vejo tanta diferença, não, né? Porque os conteúdos de números, operações, grandezas e medidas e tratamento, isso aí já começa desde a educação infantil, de uma forma muito lúdica, de uma forma para compreender as noções básicas, né? E depois elas avançam aí para o ciclo, né? Então, esses conceitos, mesmo que algumas coisas forem antecipadas, elas não terão prejuízo. Certo, e a intenção do Ministério da Educação é que essas escolas estejam adaptadas, né, a essa nova base nacional até 2020. 2019, se possível, mas com prazo máximo até 2020. Para você que tem participado dessas discussões, quais vão ser os principais desafios que essas escolas vão enfrentar agora? Então, qualquer mudança, né, exige assim, uma grande preparação, né? Nós temos muitos exemplos de várias políticas que foram implantadas no país e muitas vezes elas vêm da noite para o dia, né? Os professores eles não estão preparados, mesmo porque a BNCC ela traz vários conceitos que precisam ser discutidos e compreendidos, né, pela comunidade escolar. Por exemplo, na educação infantil se fala sobre direitos de aprendizagem, sobre campos de experiência, né? E são termos que não são utilizados em outros documentos, né? A BNCC que começou a utilizar isso. Então precisa ser muito bem compreendido, né? Então eu acho que os professores, né, eles precisam ter momentos para discussão, né, sobre esses conceitos, né, o que isso vai impactar dentro da sua realidade escolar.
Precisamos ter formação inicial e continuada de professores que priorizam esses aspectos, né? E mesmo porque momentos para que os professores possam verificar da BNCC aquilo que é importante e aquilo que também é contraditório, né? Então eu acho que o professor também tem que ter esse momento para ter um amadurecimento, para poder discernir, né, contradições que existem aí dentro desses documentos. Fora isso, né, ou para além disso, né, os professores, né, principalmente alfabetizadores, eles têm que ter condições de trabalho, né? Muitas vezes nós vemos aí classes que estão superlotadas e o professor, né, tem que alfabetizar aquelas crianças, então ele precisa ter condições de trabalho, precisa ter uma jornada que dê possibilidade para ele também estudar, para ele discutir, né, com seus pares, né, tudo isso que está vindo aí de novidade. Tá certo, professor. Obrigado por contribuir com a gente hoje. Eu agradeço.